Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje nós iremos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. Hoje também temos a alegria de celebrar o dia de Santa Baquita, Josefina Baquita. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus, ele revitaliza a nossa vida, né? Como revitalizou a vida de Josefina Baquita. No evangelho que nós escutamos, Jesus está com seus discípulos e acabam de atravessar o mar da Galileia e chegaram a Genezaré. E lá levaram, os doentes deitados nas suas camas para que Jesus tocasse e os curasse. Eu queria aqui ressaltar com vocês, meus queridos irmãos, que Jesus ele atravessou muitos mares para chegar a muitos corações. Isso significa dizer que com Jesus chegamos sempre na outra margem. É certo que com ele chegamos na outra margem, né? O problema é quando queremos fazer essa travessia sozinhos, como aqueles que se acham que têm um total controle dos remos, do leme, das velas e do vento também. Aqui sim, corre-se um risco eminente de naufrágio. Se queremos usar das nossas próprias forças para atravessar os mares violentos da nossa vida, é certo, se a gente não convida Jesus, se a gente não deixa Jesus no controle do barco da nossa vida, é certo o naufrágio. Mas com Jesus, nós não naufragamos. Foi assim com Santa Baquita. Ela pôde superar os males que ela sofreu como escrava, antes de ser religiosa, e no meio desse sofrimento, encontrar-se com Jesus, com Cristo, o Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós não naufragamos nos sofrimentos. Foi assim que Santa Baquita, na história de Santa Baquita, ela pôde experimentar, né? Ela foi revitalizada por Jesus Cristo, né? E antes de ser religiosa, ela passou por muitos sofrimentos. Foi escrava, desde pequena, né? Foi sequestrada e aí a fizeram escrava. E muito sofreu nas mãos dos seus donos, né? Um dia, sem querer, um fato, né? Para a gente visualizar. Um dia, sem querer, ela cometeu um erro que irritou o filho do seu dono, né? E ele ficou furioso, né? E a agarrou violentamente, começou a atacar ferozmente com chicotes, com pontapés. Ele, por fim, a deixou quase morta, né? E completamente inconsciente e ferida. A pobre menina ficou mais de um mês sem poder se mexer, né? E ela mesma fala, eu não me lembro de ter passado um único dia naquela casa sem ser ferida de chicotes. Quando uma ferida começava a ser curada, eu era novamente açoitada e se abria outra, né? Pior contudo, meus queridos, que ainda estaria o pior por vir, porque essa jovem Baquita, ela foi cruelmente marcada como escrava. Ela mesma relata nas suas lembranças, né, que uma mulher especialista em uma cruel, tarefa de tatuar os escravos veio até a casa do seu dono. E ela mesma fala, a minha dona ficou através de mim com um chicote nas mãos, e a mulher tinha um prato com farinha, um prato com sal e uma com navalha. Ela então começou a cortar a minha pele, formando padrões e incisões. Depois colocou sal em cada uma das feridas. Apesar do meu rosto ter sido poupado, ela fez, aí diz, que se fez perfurações nos seus peitos e mais de 60 em sua barriga e braços, né? Ela mesmo pensou que iria morrer, principalmente quando o sal era jogado nas suas feridas, né? E ela mesma tem a certeza e fala, foi um milagre de Deus não ter morrido. Na realidade, ele tinha, diz ela, me destinado
a coisas melhores, a coisas maiores, né? E certa vez, ela já irmã, Baquita, canossiana, perguntaram a ela, né, o que ela faria se reencontrasse com essas pessoas que fizeram tanto mal. E ela, muito alegre, porque era uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito doce, né, ela afirmou: se eu me encontrasse com os meus sequestradores e mesmo com aqueles que me torturaram, eu iria me ajoelhar diante deles e beijar suas mãos. Pois se essas coisas não tivessem acontecido, eu não teria me tornado cristã e nem religiosa, né? Ainda depois desses sofrimentos, né, Santa Baquita, ela recebe então a carta de liberdade de Dom Calixto, e por intermédio de um cônsul italiano que a comprou, ela foi entregue a uma família amiga de Veneza, né? Ali ela foi se tornar amiga e babá da filha dos donos, né, mais nova, que ali havia nascido. Em meio aos sofrimentos e uma memória tão marcada pela dor e pelos medos, ela foi visitada pelo amor de Deus, né? Teve um encontro pessoal, um encontro com Jesus, né? E aí foi mudando a sua vida, ao ponto, né, também de conhecer as religiosas de Santa Madalena de Canossa, né? E ali ela teve esse contato e desejou se entregar, conseguiu, com a graça de Deus, né, ingressar na vida religiosa e ofertar a sua vida ao Senhor, né? Fazendo essa experiência com Deus, da paternidade de Deus, né? Ela sempre chamava Deus de seu patrão. E Josefina Baquita se destacou no convento com uma piedade, com amor a Cristo e a Eucaristia, e também pelo serviço social dos mais pobres e desamparados. O que fez com que ela ficasse conhecida com um apelido muito doce, que as pessoas chamavam assim, né? Madre Moreta, Mãe Moreninha. E Santa Josefina Baquita, que interceda por nós hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.